Olá pessoal, num clique no ar. Hoje, o nosso 10º programa e o 9º programa da série do Clube IMC Psicólogos. Estamos hoje aqui então no clube, tá? Estamos com uma convidada, como sempre, muito especial, que é a Rita de Cássia. Vai falar sobre um tema bem interessante, que é a literatura crítica para crianças e adolescentes. Eu sou o Paulo Souza, sou pedagogo, mestre em educação. Eu sou a Gabriela, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia do esporte, finalizando a minha pós-graduação em psicologia corporal, e hoje vamos falar aí sobre esse tema tão pertinente, com a Rita. Rita, então, por favor, se apresente. Olá, sou a professora Rita de Cássia, sou pedagoga, sou professora também de literatura e gosto muito de levar a literatura de uma forma lúdica e crítica para os nossos educandos. Rita, então fale um pouquinho sobre essa literatura crítica, para crianças e adolescentes. Como é que funciona isso? Olha, Paulo, a literatura crítica é aquela onde o aluno, ao se deparar, o aluno, a criança, o jovem, ao se deparar com a leitura, ele não apenas decodifica aquilo que ele está presenciando, mas sim ele passa a entender, mas entender como? Quando eu falo de uma forma lúdica, eu levo o meu educando a compreender o que ele leu através da própria realidade dele, fazer um parâmetro de comparação, podemos dizer assim, através da própria realidade. O que ele leu é algo utópico, existe ou não existe? É algo que eu posso trazer para mim ou tirar de mim para o mundo, certo? E Rita, trabalhando de perto com isso, o que você percebe que a literatura crítica ela contribui ali no desenvolvimento da criança, do adolescente? Porque eu penso muito, quando a gente fala de leitura, é algo muito abrangente, que vai de acordo ali com o gosto da pessoa, com o que ela extrai daquilo ali. Sim. Então, quando eu falo em literatura crítica, é quando eu procuro levar o leitor a entender aquilo que ele leu, não somente pelo que está escrito, mas também pelo que está nas entrelinhas daquilo em que ele está lendo. Onde eu procuro levar a criança a refletir sobre os personagens, a refletir sobre a vida desses personagens, as ações desses personagens e as escolhas e também as consequências dessas escolhas. Interessante. Eu lembro de um projeto chamado Leituras Compartilhadas. Sim. Um projeto bem interessante em que fazia com que as crianças, principalmente, tivessem uma leitura de mundo, através da leitura. Então essa leitura crítica tem a ver também com essa leitura de mundo, essa visão de mundo, abrir um pouco o leque dessa criança ou desse adolescente para o que está acontecendo ou que até mesmo já aconteceu no nosso mundo? Sim, muito mais do que imaginamos a leitura. Porque a criança, ao entrar em contato com o mundo da leitura, ela entra em contato também com as emoções, com várias emoções, com as culturas diversificadas, com os desafios, com as formas de pensar, ou seja, com a forma de ver o mundo, o ponto de vista, tanto dele como do personagem em que ele se deparou em sua leitura. E aqui a gente fala muito de um lugar da criança explorando o próprio mundo dela, Sim. Rita? Mas, pelo que você está falando, eu queria saber como que isso influencia na construção da empatia também, Porque é literalmente você entrar em contato ali, seja uma história fictícia ou não, com a realidade de uma outra pessoa, de um outro personagem. Sim, a partir do momento
que o leitor se depara com outras personalidades, ele passa a conhecer e também a reter a forma de tratar com essas outras personalidades, certo? Certo. Eu estou aqui refletindo, né, na sua fala, Rita, e estou pensando assim, criança. Então a criança ela vai se deparar com um tipo de literatura, um tipo de leitura, né, porque a criança ela está construindo o seu mundo, né, aos pouquinhos, né, e dependendo daquilo que ela lê, pode não ser muito interessante para aquela idade. Então uma criança de 7 anos, né, então tem que cuidar muito com o tipo de leitura, né, com o tipo de livro, né, que é dado para essa criança para ler. Claro, existem indicações, tudo mais, mas esse cuidado, principalmente por quê, né? Qual seria a grande diferença de uma leitura, do tipo de leitura para uma criança e o tipo de leitura para uma pré-adolescente, né? Nós procuramos levar a leitura para as nossas crianças, como eu já falei, de uma forma lúdica. Primeiramente, nós damos início, né, a essa leitura, não diretamente vamos ler, mas vamos conversar. Nós partimos a literatura partindo de um momento que levamos a criança à reflexão do que vai acontecer. Porque quando a criança se depara com a literatura, o livro, a história que ela vai ler, ela já tem que ter uma base daquilo que ela vai se deparar, o que ela quer. Então nós partimos, no primeiro momento, a partir daquilo que a criança conhece. Assim nós vamos procuramos desenvolver o gosto por outros títulos, outros assuntos, né? Outros temas. E seria isso. E esses dias até eu tava vendo, eu acho que era um vídeo, mas eu não vou lembrar exatamente qual vídeo era, nem quem tava falando, mas era um vídeo que eles falavam muito sobre como, por exemplo, é importante para um adulto ele saber contar histórias, né? E isso para várias habilidades, por exemplo, você aprender a vender um produto, você aprender a se vender às vezes, né? Que hoje em dia a gente precisa disso. E me chamou muita atenção, né? Você falar ali sobre a leitura enquanto esse lugar de reflexão, de contar histórias juntos, porque eu fico pensando, além dessa expansão que a criança, que o adolescente tem, são habilidades que às vezes a gente nem associa diretamente à leitura, mas que elas têm uma relação direta com a leitura, né? Como que eu trabalharia isso? Então, como eu já falei, partindo de um diálogo com a criança, procurando desenvolver também a sua oralidade, né? E a sua empatia de acordo com aquilo que ela convive. E a partir de uma demonstração, né? Desta abertura que nós damos à criança, ela possa demonstrar o que ela sente, a demonstrar o que ela pensa. Partindo daí, ela começa a entender o porquê que ler também é prazeroso, tá? Mas antes de levar a criança a isso, o que eu tenho que fazer? Tenho que mostrar para a criança que ler é prazeroso. É uma forma que nós, né, aqui encontramos de levar o prazer da leitura para as nossas crianças. Nossa, é interessante, o prazer da leitura, realmente, né? Porque muitas vezes tem crianças que não se interessam tanto assim em ler. Eu acredito que o papel dos pais seja muito importante nesse processo, né, em auxiliar a criança a começar a ter esse prazer pela leitura. É claro que muitas vezes muitos pais não têm também esse suporte, não têm talvez nunca tiveram, né, algo assim desse tipo, que eles mesmos não têm às vezes, nem tanto interesse em ler. E como é que vai passar isso para a criança? Fica muito difícil.
Então eu acredito que a escola, né, é fundamental nesse processo, né, ajudar a criança a ter esse prazer pela leitura, mas uma atividade também desenvolvida extraescolar pode ajudar bastante nesse processo, correto? Com certeza, com certeza. Não é difícil levar os filhos, né, a gostar da leitura, mas exige um pouquinho de nós, né? Não é uma coisa difícil, mas o que nós temos que fazer? Nós temos que ler para que os nossos filhos leiam. Temos que, a partir desde das tenra idade, né, ler para eles, contar histórias, mostrar imagens. E ao mostrar imagens, solicitar que eles falam o que é que eles estão vendo ali. Para que eles façam uma leitura não verbal daquilo que está sendo mostrado. A partir dali, o interesse da criança para a leitura começa a ampliar, né? Conforme a faixa etária dessa criança, o que importa muito é a imagem. Nós podemos começar a leitura, o gosto pela leitura através das imagens, né? Levando-os a que eles contem o que estão vendo, o que estão imaginando. Deixar a criança ser livre, certo? E considerando esse momento atual também, Rita, que a gente vive com rede social e tudo mais, acho que em vários episódios, na verdade, esse assunto vem, né? Porque é meio inevitável, ele atravessa quase tudo. E o que você deixaria, né, de orientação para os responsáveis, para os pais, para os cuidadores dessas crianças que hoje elas estão tão inseridas nesse meio, né? Às vezes elas nem sabem direito o que está acontecendo ali, mas elas estão ali, né? Sim. Então, é um pouco complicado, porque a vida, né? A nossa vida é muito corrida. Mas se a gente fizer um pequeno esforço, nós conseguimos um tempinho para ler com os nossos filhos, né? Para contar coisas que aconteceu na nossa infância, na nossa adolescência, tirar um tempinho, né, e chamar os nossos filhos para uma conversa. Olha, hoje eu quero contar para você como é que era a minha infância com a minha avó, por exemplo. Partindo dali, eu posso levar essa criança a refletir também sobre como é a minha vida hoje, como eu já fui criança, também passei por algumas coisas, também sentei em bancos escolares, porque às vezes a criança, na imaginação deles, nós já nascemos grande, já nascemos adultos, já nascemos professores, advogados, e não, nós temos que levar os nossos pequenos a descobrir que nós já passamos pela idade deles e nós já fizemos tudo que eles fazem. Já tivemos os mesmos sentimentos, né? E que, inclusive, para chegar, né, se tornar ali um advogado, se tornar um psicólogo, se tornar um professor, você precisa da leitura também, né? Com certeza. Senão não dá. Com certeza. Então, é partindo do princípio, mostrar que a leitura está em todos os lugares e ela se apresenta de diversas formas, como eu já falei, imagens, acontecimentos, porque muitas vezes nós estamos observando algo acontecendo, podemos não estar ouvindo, mas podemos estar fazendo uma leitura sobre aquilo que está acontecendo. E podemos também entender que o que o outro está lendo, o que o outro entendeu, pode não ser a mesma coisa que eu entendi. O que eu entendi pode não ser a mesma coisa que o outro entendeu. Então nós temos que levar as crianças a uma leitura reflexiva da vida, não somente das palavras, das letras do alfabeto, da junção das letras do alfabeto, mas que a leitura vai além disso tudo. Então, quando fala de literatura crítica, então seria um ponto de partida para que essa criança, esse adolescente, possa fazer uma leitura de mundo
com maior precisão. Quer dizer, entender os fatos não só pelo que se diz sobre aqueles fatos, mas entender os fatos tentando analisar, né, de uma forma crítica o que são realmente esses fatos. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes você recebe uma informação pronta e acha que aquilo é verdade. Mas será que aquilo realmente é verdade? Então essa leitura crítica ela passa por buscar a verdade em cima dessa verdade que é dita. Né? Porque existe uma única verdade, mas existem as verdades também. Né? Então é muito complicado de entender sobre aquilo que está sendo passado, sobre aquela informação que está sendo passada, né? O que realmente, de fato, é real. E hoje em dia está muito difícil de fazer isso, né? Com as fake news. Né? Então a gente vai falar bastante aí em fake news, né? E fica difícil você discernir, né, exatamente o que é verdade, o que é fato, o que é fake. Né? Se fala tanto nisso hoje em dia. Né? Então eu acredito que com esse trabalho, né, Rita, da literatura crítica, esse trabalho de levar essa criança, levar esse adolescente a uma leitura crítica de mundo, possa ajudar bastante, né, a criarmos jovens, né, com uma facilidade maior, né, de ter a sua própria forma de pensar, né, de refletir sobre isso e poder criticar em cima daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo falado, e não só receber aquilo de uma forma, é isso, né, está dizendo que é isso, então é isso e acabou, né, que possa mesmo fazer uma intervenção, quem sabe até no processo, não é isso? Sim, inclusive o nosso objetivo, né, aqui no clube é levar a criança a novos modelos do pensar a partir da literatura. Pensar com criticidade, pensar com informações, né? Informações possíveis, informações que verdadeiras, e mostrar, vamos tentar ampliar nas nossas crianças o conhecimento que existem N possibilidades, N ideias, N pontos de vista de tudo que se existe, de tudo que nós temos contato, existe pontos de vistas diferentes. Me veio muito até uma imagem, né? Você falou bastante das imagens, como se essa criança, esse adolescente estivesse ali na frente de vários caminhos e a partir dessa leitura ele pudesse ter recursos para de fato escolher, né, qual caminho ele vai seguir, qual caminho ele... esse aqui eu acho que não é para mim. Exatamente. O que você entendeu daquilo que você viu e o que você quer relacionado, qual é o seu desejo relacionado àquilo que você viu e esse desejo, o que ele vai trazer para você. Porque quando a gente leva o aluno a pensar o que ele quer, nós também temos que levar a criança a pensar o que é que esse gosto dele vai trazer-lhe de bom para o futuro, os próximos passos. Né? Tudo que nós fazemos, antes de fazer, temos que fazer uma análise. O que é que isso pode me trazer de bom? E é assim, através da leitura, nós conseguimos, da leitura lúdica, da leitura crítica, nós conseguimos desenvolver esse pensamento crítico nas nossas crianças. Perfeito. Muito bom. Olha... Rita, fantástico, sabe? Acho que os pais, né, os responsáveis que estão aí assistindo vão levar assim, muita informação boa dessa nossa conversa e eu quero já deixar aqui o nosso agradecimento, Rita, né, de você estar participando conosco aqui desse 10º programa, 9º episódio do Clube MC Psicom. A Rita também faz parte aqui do clube. Então ela é a professora que aplica essa atividade de literatura crítica aqui no clube, então são super convidados a vir a conhecer o clube. E é isso, pessoal. Então nós vamos ficando por aqui, né? Gabi, você quer deixar algum recado? Acho que quando a gente fala disso também a gente se pega, né, nessa de nossa, preciso retomar meu hábito de leitura. Verdade. Rita, qual é o seu @nas redes sociais para que as pessoas possam entrar em contato?
rcb.vendite@hotmail.com. Pode entrar em contato, podemos conversar mais um pouquinho, esclarecer um pouquinho mais sobre a leitura. E eu agradeço por estar aqui, estou à disposição. Perfeito. Então, lembre-se, pessoal, num clique pode fazer a diferença. Até a próxima, pessoal.